Aliás, deixa eu fazer um comentário. Como é bonito e representativo aquele muro das lamentações, né? Eu acho lindo aquilo, embora pictórico, mas eu acho bonito. É, eu acho que tem uma. Isso um dia conversaremos em off, porque eu não quero ser processado. Essa conversa a gente vai ter pessoalmente. É só editar e tá tudo certo. Não, o que eu ia falar é sobre esse pedido de ajuda, cara. A gente é muito, como eu posso dizer, muito pequeno, né? A gente é um grão de areia. Então, assim, sem o auxílio divino, sem Jesus, a gente não chega em lugar nenhum. Porque a gente se assusta com o ponderável, cara. Imagina com o imponderável. A gente se desespera com falta de dinheiro, porque não tem o dinheiro do aluguel, porque não tem dinheiro da comida, porque tem filho drogado, entende? Não estou minimizando, não, dizendo que isso não é problema, muito pelo contrário. Eu acho que são coisas tão grandes que a gente não sabe lidar. Então, assim, a gente precisa da ajuda. Às vezes não é nem de uma palavra, às vezes aliás, eu acho que essa é a função da religião, é te dar apoio. Embora eu gostaria que a função da religião fosse dar ensinamento apenas. Mas na maioria das vezes ela é nossa muleta, né? Ou para a maioria das pessoas. Vou só ler uma pergunta aqui, Livro dos Espíritos, só para jogar mais lenha na fogueira aqui. É 564. Haverá espíritos que se conservem ociosos, que em coisa alguma útil se ocupem. Cara, mais explícito que isso, Kardec, é impossível. Você tem um cara que tá vagabundeando, só falta o Kardec escrever isso. Resposta. A. Resposta da espiritualidade. A. Sim, existe. Mas esse estado é temporário e dependendo do desenvolvimento de suas inteligências. Ou seja, a mais do que vocês possam imaginar. Eles estão por todos os lados. Eu não sei se está isso assim. Não sei se mais para frente. Não, eu estou falando que é igual aquela resposta quando pergunta dos espíritos, da influência dos espíritos. Mas aí fala assim, certamente como há homens que só para si mesmo vivem, pesa-lhes, porém, essa ociosidade, cedo ou tarde, o desejo de progredir lhes faz necessária atividade. Ou seja, uma hora a água bate, não tem como. Aí entra o tem que, sabe? O tem que. É o tem que. Nós falamos no outro dia. Aí, referimos aos espíritos que hão chegado ao ponto, ou seja, tem que chegar ao ponto de terem consciência de si mesmo. Tem que ter consciência de si mesmo. Mas existe. Você tem realmente pessoal que veio só a passeio, Sidney, na mente formar, cara. Você fala, eu vejo você vê espíritos o tempo todo. Você vê gente ociosa o tempo todo. O tempo é a frase do Sexto Sentido do filme do menino lá. Quando o rapaz pergunta para ele, né? Com que frequência você vê os espíritos? O tempo todo. O tempo todo. Com que frequência você vê gente ociosa e sem compromisso? O tempo todo. O tempo todo. E tem. Uma hora bate. Vai bater? Vai. Eles vão ter que ser famoso, cara, né? Move yours, né? E eu vou carregar um troço desse nas minhas costas, mas é nunca. Não, e tem a frase do autor lá, né, que não tem o inverso, o exemplo inverso do que a gente está falando puxa, esqueci a referência, daqui a pouco eu falo. Não, aí ainda tem só um negócio. Aí você fala uma coisa dessa no meio espírita, aí o espírita fala assim, mas você tem que ver que você pode, numa vida passada, ter desencaminhado esse povo todo. Aí o seu compromisso agora é pegar na mão dessa gente e fazer essa gente andar. É discurso de gente omissa. Então agora eu vou aqui
Vou apelar para Jesus, né? Mateus, capítulo 5, versículos 41 e 42. Jesus falando. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem pede, não volte as costas a quem lhe deseja pedir algo emprestado. Jesus fala, galera, se alguém está te pedindo ajuda, ajude. Emprestado, não usurpado. Né? Gostei. Aí sim. Esse é o ponto. Você chegou tem uma lá. grande diferença. Você chegou lá. Obrigado. Esse é o ponto. O emprestado, no nosso maior desafio terreno, que é a família, são os laços sanguíneos. Então, esse compromisso, tanto é que o único mandamento que existe uma promessa é o honra teu pai e tua mãe para que tenha uma vida dilatada na terra. É o único. Mas olha que interessante, desculpa eu te cortar, Jairson, olha que interessante o mandamento. É honrar teu pai e tua mãe, e não amar. Você viu que interessante? Você tem que amar Deus sobre todas as coisas, Exato. Mas honrar teu pai e mãe. Pois é, então veja assim, que existe uma profundidade enorme nessas palavras de Jesus que levam as pessoas a um carregar de um piano. Emprestar não é carregar, não carrega ele não está mandando carregar ninguém. Ele está falando para caminhar junto. Caminhar, exatamente, caminhar junto. Né? E caminhar junto, a gente precisa ser tolerante, ser paciente, ser indulgente, que são todas as características né, se a gente for ver lá o Homem de Bem, aquele capítulo imenso lá do Evangelho. Só que em nenhum momento está escrito que somos obrigados a carregar o outro por todo esse tempo. É caminhar. Né? E voltando ao imediatismo, né? Nessa nossa vida imediata e materialista, a gente acredita que vai resolver todas as dificuldades em uma vida. Em um momento, em uma palavra, em uma situação. Que a gente não quer arrastar nada, não quer ter trabalho com resolução nenhuma. Né? Assim, tem muito daquilo do que eu enxergo, como eu falei. Só eu faço. Ok, você identificou que só você faz? Quem se colocou nessa situação de só você fazer? E por que você se mantém nessa situação de só você fazer? Em nome do quê? Beira, não sei se vocês conhecem, beira aquela até a síndrome de Estocolmo. O cara fica assim, não, vou continuar porque eu tô com dó, e vira, é que nem para quem sabe, o síndrome de Estocolmo é aquela que os reféns, teve aquele sequestro famoso lá em Estocolmo, e os próprios reféns ficaram, né, com dó dos sequestradores. E aí acabou cunhando. Eu acho que isso que você está falando, Jair, a pessoa acaba assim, não, mas veja bem, eu vou ajudar, olha o coitadinho, não consegue, enfim. E vira todo um... E porque também cá entre nós, o coitadinho, que é coitadinho porcaria nenhuma, entre aspas, faz toda uma chantagem emocional. Se usa dessa fraqueza, percebe essa fraqueza e faz toda uma chantagem emocional. Se usa de vitimismo, se usa do coitadismo, se usa assim do culpabilismo, ou seja, você culpa a pessoa, você fala assim, olha, mas aconteceu isso comigo porque, no fundo, foi culpa sua também, então você tem que me ajudar agora, vou ter que compensar. E a pessoa acaba cedendo a essa chantagem emocional toda. Não sei. Aí, as pessoas, novamente a régua, eu adoro usar esse negócio da régua. O espírita fala assim, ó, Madre Teresa de Calcutá, né? Coitada. Aí começa aquele discurso raso. Nossa, coitada da mulher magrinha, franzina. Imagina, olha, ela carregou, né, tanta a Índia nas costas e tal. Você acha que para um espírito missionário como esse, isso é carregar piano, gente? Jamais. Isso é para gente que não faz isso, que nem tem pretensão de fazer. Eu vou fazer isso para quê? Né? São níveis de consciência, níveis de evolução. Né? A gente precisa alcançar isso através da evolução para que a gente comece a entender que um dia nós vamos trabalhar pelo próximo sem achar que a gente está carregando o piano.
Né? Olha como o mentor faz, existe o livre-arbítrio, né? E ele é respeitado. Ele é respeitado. O livre-arbítrio é uma coisa respeitada. Coisas que nós não fazemos. A gente quer ultrapassar até isso. As escolhas do outro. Né? A gente tem notícias de mentores que chegam lá no vale, lá nas zonas inferiores, a pessoa está com lama até aqui. Aí ele vai e enfia mais a cabeça do ser ali. Mais para baixo. O povo fica indignado, né? Imagina que isso vai acontecer. Né? Tem coisas que precisam chegar ao extremo, né? Como aí se liga à questão do livro dos Espíritos que você trouxe. Uma hora o ser humano tem que sair, porque a única certeza que nós temos é a nossa evolução. Né? Quando ela vai chegar, quando ela vai começar, quem vai estar na frente, quem vai estar atrás, a gente nunca vai saber. Mas temos a certeza da nossa evolução. Só para quem depois quiser consultar, a questão de missionários, já citou na Madre Teresa, a questão de missão está na 568 e na 569, mas eu não vou ler aqui. Para quem estiver depois acompanhando, dá uma lida nessas duas questões, que essas duas justamente tratam dos missionários. Bom, com relação a dar o passo maior que a perna, né? Vocês foram falando, eu fui pensando. Primeiro, a gente precisa se conhecer. Então, a partir do momento que você conhece os seus limites, porque o ser humano às vezes acha que ele é limitado. Então, ele não se observa, como já você falou do currículo do moço, ele não sabe os talentos que ele tem, ele não sabe o que ele produz. Ele simplesmente vai fazendo as coisas sem pensar, no automatismo às vezes. Mas a partir do momento que você se centra, você sabe o tamanho do passo que você pode dar. E você também tem que olhar ao redor, para você não criar dependências e também não ficar sufocado, porque onde tem o sufocado tem o folgado. E muitas vezes quem alimenta o folgado é o sufocado. Então tem que tomar bastante cuidado, só que a gente não observa muitas vezes isso, né? Porque a gente fica nisso que o Zé falou, coitadinho, não sabe fazer, não está pronto, deixa que eu faço. Ou muitas vezes a gente julga também, né? Você estava falando do trabalho da faculdade. Quando eu estava na faculdade, tinha uma moça que ela estava na segunda faculdade e nas provas ela colava. Aí a gente ia fazer trabalho, ela só colocava enunciado, a parte dela vinha só enunciado, eu ia lá e fazia. E aí eu falei assim, ela tem algum problema de aprendizagem. Eu chamei ela e falei com ela, eu falei assim, tá acontecendo alguma coisa? Porque você não consegue colocar, né, o texto, você só coloca o enunciado, você não consegue achar? Ela falou assim, não, que eu tenho um filho que é deficiente, eu trabalho à noite, durante o dia a casa dela, o quarto dele era tipo, tinha cama hospitalar, tinha oxigênio, ele era debilitado, ela falou, preciso cuidar dele. À noite eu venho para fazer faculdade, depois eu vou trabalhar, e o pai dele fica enchendo meu saco, porque ele é nóia, é dependente químico, se eu sair de casa ele enche a casa de drogado, eu já mandei ele embora, mas eu não posso ficar um tempo fora de casa, quando eu chego ele está enfiado lá dentro. Aí eu fiquei pensando, eu falei, poxa, às vezes não é que a pessoa não quer fazer, as condições de vida que ela tem não permite que ela faça também. Então, algumas paralisias, a gente até conversou sobre isso, né? É devido às condições de vida da pessoa. Muitas vezes a gente julga, porque a gente quer que o outro faça também. Então, tem uma porção de coisas que a gente tem que pensar, né? Com relação a extraviar, né? Eu acho que a gente desvia muito o caminho. Então, essa salvação, que às vezes a gente acha que é a tábua de salvação, que as pessoas não vão viver sem a gente, que a gente está em missão, isso é fascinação. A gente geralmente está desviando do caminho. A gente acha que está fazendo uma porção de coisas e vai chegar lá
A espiritualidade fala que você não fez nada. O que você tinha que fazer, você não fez. Você só desviou, né? Você usou isso até como uma fuga psicológica. E é algo que eu tenho medo de estar usando determinadas situações como fuga, né? Porque realmente eu preciso realizar. Há pessoas, eu acho que muitas pessoas, elas nos indicam o caminho quando a gente está perdido. Porque Jesus é misericordioso, sempre vai ter alguém para nos ensinar e nos falar. Mas muitas vezes a gente também não quer ouvir, né? Porque tem que ser do meu jeito, da forma que eu escolhi. Então, às vezes, o outro dá dica e você não quer. E muitas vezes aquela dica é facilitar o seu caminho para você não dar um passo maior que a perna ou ficar carregando um peso que não é seu. Então, eu penso assim, as coisas que a gente precisa viver tem que ser com leveza. Aquilo que a gente já adquiriu, já conquistou, a gente leva de forma muito leve e natural. Aquilo que está pesado é o que a gente precisa pedir ajuda. Né? Não consigo, está difícil. E às vezes o orgulho não deixa a pessoa pedir ajuda, ela acha que tem que seguir sozinha, que ela tem que carregar a cruz sozinha. Né? E não é, a gente precisa pedir ajuda quando a gente não está bem. Né? Observar quem está ao nosso redor, porque a ajuda chega também, e às vezes a gente não quer. Né? Então, sempre existem pessoas no nosso caminho que vêm nos auxiliar, mas às vezes a gente também está tão atolado dentro de tanto esforço que a gente nem observa quem está ao nosso redor. Né? Então, tem muitas coisas para a gente pensar. O André Luiz fala que uma encarnação é um dia de trabalho. Gente, um dia de trabalho. É muito pouco. Né? Aí a gente lembra que o Sidney sempre fala, a gente tem pouco tempo. Não dá para a gente fazer tudo. Mas dentro dos 10%, que é o que a gente geralmente faz, porque a gente é muito tendencioso, o que a gente está fazendo? O que nós fazemos? O que a nossa consciência cobra? O Sidney falou da insônia. Quantas coisas eu acho que fica martelando na nossa cabeça que a gente não quer parar para pensar também, porque a gente sabe que vai ter que se responsabilizar e sair da zona de conforto. E aí a gente não pode não ter insônia física, mas a gente tem um tormento psicológico ou alguns problemas, né, relacionados à saúde mental, justamente por nós estarmos desviando desse caminho. Então, esse tema, eu acho que faz a gente refletir bastante, assim, qual a minha dimensão espiritual, né? Qual a minha idade espiritual, porque dar um passo maior que a perna mostra que a gente não sabe a nossa condição, não é? Porque se a gente souber e a gente se conhecer bem, a gente não vai dar esse passo maior que a perna. Sustentar o parasita também mostra que a gente está errado. Se a gente for ver, a gente faz muita coisa errada. Eu estava ouvindo o psicólogo falando, ele não é espírita, e a forma que a gente deve educar os nossos filhos. E a gente escuta tudo, a gente fala, meu Deus, estou fazendo tudo errado. E ele falou isso, ele falou assim, vocês vão sair daqui e vão falar assim, eu estou fazendo tudo errado. Mas o estudo, o esclarecimento, a gente tem. Então, a gente tem uma porção de literaturas aí, hoje tem o YouTube, a gente tem a ajuda que a gente precisa, mas muitas vezes a gente não sabe nem onde buscar. E Jesus, né, como foi falado aqui com os 12 apóstolos, cada um tem uma personalidade que tem que ser respeitada, cada um trabalhou no seu tempo, e a gente sabe que a maioria trabalhou mais depois que Jesus saiu fisicamente desse mundo. Foi quando eles saíram da barra de Jesus, porque até então eles ficavam muito na barra dele, né? E foi quando eles começaram a trabalhar mais, foi depois que Jesus morreu. Então, a gente também tem que pensar se a gente também não fica na barra de alguém.
Se a gente também não pega bens ou situações, para a gente ficar nessa zona de conforto. Em que momentos que a gente fica parado? E em que momentos também essa paralisia é útil? Assim, porque até o próprio medo, ele é útil. Porque senão, se você fosse destemido, se você não tivesse medo, se você não temesse, fosse destemido, você poderia, assim, entrar num suicídio involuntário. Assim, uma situação de se colocar em alto risco, e alto nos dois, né, com L, um altíssimo elevado, e alto também de próprio, um risco próprio, alto risco. E desencarnar. Por quê? Porque você não foi prudente. Às vezes o medo, pode, assim, não o medo, assim, o destemor pode abafar a prudência e deixar, pôr tudo a perder de repente. Todo um trabalho, porque alguém na imprudência, no destemor, foi lá e não, já era, já foi. Olha, um grande auxílio para responder as perguntas internas da gente, até onde a gente deve ir, né? Encarregar, carregar, auxiliar, enfim. Antes disso, só queria falar uma coisa. Tem gente que passa o seu piano para o outro, tá? Pai que deposita todas as suas frustrações de vida no filho que vai chegar. Ah, meu filho vai ser médico porque eu não fui. Uhum. E passa o piano para ele. E passa o piano para ele. Meu filho vai ser tal coisa, minha filha vai ser tal coisa, meu marido vai ser tal coisa, minha esposa vai ser tal coisa, meu amigo, meu funcionário, enfim. Tem essa passagem de piano também. Agora, a resposta que eu acredito que para a gente se nivelar é uma coisa que eu até falei bastante na semana passada, que é uma palavra que tem uma lição no Evangelho, o dever. Ali fala, porque você auxiliar o outro, a gente tem como uma obrigação, como um dever. E ali no Evangelho, segundo lá na mensagem de Lázaro, ele fala bastante do dever. E tem uma hora que ele fala assim, ó, o dever cresce e irradia sobre mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça aos próprios olhos. Isso vai ser gradativo, como eu falei, né? O nosso se doar para o outro, o nosso se envolver com o outro, ele vai ser de acordo com a nossa moral, com os nossos níveis de moral e de consciência. Né? Falando de um passo maior do que a perna, eu vou pegar a história que a Carla contou dessa moça que tem essa série de dificuldades. E eu pergunto, será que ela não está dando um passo maior do que a perna? Porque assim, está fazendo um trabalho, está se comprometendo a um estudo totalmente irresponsável, porque ela, como foi colocado, ela só vê o enunciado. Né? Tem todas as circunstâncias, ok. Né? Todas as circunstâncias do filho, do marido, enfim, tal, tal e tal. Mas será que não tem horas que a gente precisa parar e pensar na nossa realidade mesmo? Será que esse momento é o momento de eu fazer isso? E fazer isso de uma forma... A que custo eu vou fazer isso? Novamente a Jesus. Né? A que custo eu vou me colocar nessa situação? Porque eu vou adquirir, na verdade, mais um compromisso. Né? Porque, como ele diz aqui, ó, no final, né? Em virtude que não aceita esboços imperfeitos. Eu acredito que a gente precisa buscar, lógico que a perfeição lá na frente, mas a gente precisa, no mínimo, se responsabilizar com as coisas que a gente faz. No mínimo, eu acho assim, e se ela não tivesse dinheiro para pagar? Ia ficar o tempo inteiro, né? Como a gente tem pessoas que falam, eu não tenho dinheiro para pagar, tô aqui não tenho dinheiro para pagar, tô aqui não tenho dinheiro para pagar, tô aqui não tenho dinheiro para pagar, e acha, por exemplo, que a faculdade, né, que a instituição que vive dessa forma disso, que se propôs a isso, tem que arcar com isso.
Não dá, não faça. Isso para mim, para qualquer um. A gente precisa assumir essas coisas para a gente. Olha, eu vou ler duas perguntas aqui do livro dos Espíritos. O foco da pergunta originalmente é missão, mas se vocês trocarem a missão por tarefa, porque missão a gente sabe que é um negócio mais macro, mais, né, coisa mais... Nível Jesus, né? Isso, você entendeu já. Então, mas para nós, né, que estamos aqui, réis, espíritos em evolução, em mundo de provas e expiações, vamos Para a gente pagar um boleto. Isso, tarefa. Então, onde eu estou falando tarefa, originalmente estava escrito missão. 578. Poderá o espírito, por própria culpa, falhar na sua tarefa? Sim, se não for um espírito superior, se não for um espírito evoluído. E a subpergunta, que consequências advirão da sua falência, da sua falha? Terá que retornar, aí sim é a tarefa mesmo, terá que retornar à tarefa, essa será a sua punição. Também sofrerá as consequências do mal que haja causado. Em outras condições, né? Tudo bem, assim... Não, vai voltar para fazer em outras condições, não uma condição mais difícil, né? Se bobear vai ser mais difícil. Olha que interessante, é 579. Eu vou ler no original, mas não vou ler a resposta. Pois se é de Deus que o Espírito recebe a sua missão, sua tarefa, que seja, como se há de compreender que Deus confie missão importante e de interesse geral a um Espírito capaz de falir? Ou seja, se o cara tá ali é meia boca, por que dá uma missão importante pro cara? Por que Deus concede essa missão? Não vou ler a resposta, deixo para vocês pensarem de propósito. Eu só vou ler uma passagem aqui dos Evangelhos, olha que interessante. Eu vou ler e depois vou falar por que eu achei interessante. Deixa eu ver quem que é aqui o evangelista. João, capítulo 8, versículo 59. Acho que não sei se eram os judeus, fariseus, quem que era. Depois eu preciso pegar qual que é o 58. Eu tenho cortado aqui. Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Ou seja, eles estavam pegando as pedras para apedrejar Jesus. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Ou seja, mesmo Jesus sendo Jesus, ele falou, peraí, não é o momento de me expor, de dar assim, não, agora não é a hora, eles estão com tudo com pedra na mão, eles vão atirar pedra se eu me manifestar. Ele saiu a francesa e foi embora. E depois os caras se perguntam, mas cadê o cara, cadê? Jesus, ó, de fininho, saiu de fininho, saiu, tá escrito, Jesus, se fosse escrito hoje na linguagem nossa coloquial, Jesus saiu de fininho. Saiu de fininho. Jesus não estava se acovardando? Não. Ele sabia o momento, agora era o momento, como ele falava, como muitas vezes no passado ele chegava e falava, vocês são hipócritas. Ele falava, a cara dura, vocês são hipócritas. Como também ele falava, é pedra, violência? Não, peraí, deixa eu sair de fininho aqui, não é o momento. É que eles estavam questionando ele sobre Abraão, ele estava falando da missão dele, aí eles começaram a falar, e ele falou assim, olha, eu estou antes de Abraão, olha que interessante, que é a continuação do que você está falando. Na verdade, que é o que antes do que você está falando. Tá. Ele afirma aqui na Bíblia que ele está no comando antes de Abraão. Quando perguntam para ele assim, ó, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Olha que coisa assim, você trouxe uma coisa assim fantástica. A prova na Bíblia de que Jesus estava no comando antes de Abraão. E botou os bonitos no lugar deles. Tanto é que ele falou e deu as costas. Não adianta ficar discutindo com vocês, por quê? Eu sou e acabou. E é isso que falta para a gente. É pegar a bola e botar no meio do peito e dizer assim, eu sou. Imagina se ele ficasse dependendo desse bando de fuxiqueiro dentro de templo. Ah, que Abraão isso, que Abraão aquilo, porque para eles Abraão é rei, né? Por isso que eu falei que essa questão do muro aí, eu preciso falar com o Sidney em off. Porque eles acham que Abraão é rei, né?
E assim, e Abraão, só vou dar um detalhe aqui, não é só o patriarca dos judeus, mas também ele é um profeta bastante reconhecido pelos muçulmanos também. É porque ele é pai do Isaac, né? Do Ismael, pai do Ismael, que é o patriarca né? Meu Deus, eu não quero entrar no negócio do muro. Vamos parar aqui. Senão a gente vai estar aqui. Vamos, Eles vão pegar pedra, eles vão pegar o pão de vamos açúcar. parar, pelo amor de Deus, vamos parar aqui, vamos parar aqui, vamos parar aqui. Eu acho que uma das lições que a gente pode tirar dessa passagem é que se ele ponderou e percebeu que não era uma boa ideia a confrontação naquele momento, a gente também deveria pensar desse jeito em muitas ocasiões. Ao invés de querer sair discutindo, brigando com o meio mundo, né, porque pensam diferente, né, pensar se não vale mais a pena fazer como Jesus fez, sair de fininho, né, e evitar o confronto quando ele é realmente desnecessário. É uma coisa para se pensar, né? Sim, e para alguns, você virar e falar assim que você é só como arrogância, né? Você falar assim, eu estou te falando isso porque eu sei. Aí a pessoa fala, nossa, o sabichão, né? Quer dizer, então, que você estuda numa faculdade por 5 anos, você se dedica, aí na hora em que você precisa, né, atuar no negócio, fica, não, é mesmo, não. Então, quem está se negando? Quem está se botando nessa situação? Como é que depois você vai virar e vai falar assim, nossa, ninguém me reconhece, tá tudo em cima de mim, e não sei o quê. Você não se reconhece, você não se assume, você não se dá valor, o valor ao que você fez. Isso aqui de Jesus eu vou guardar, porque eu vou fazer uma palestra sobre isso, porque ele prova que ele está antes de tudo aqui. Né? E ficam negando isso. Até os próprios bonitos lá do muro ficam negando que Jesus existiu. Né? Que Jesus não é nada, né? Na verdade, é assim, eles enxergam a visão que eles têm, Jesus é aquele que é um profeta. Entende essa importância, mas muito longe da importância que os cristãos, os católicos, os evangélicos e os espíritas dão a ele. Né? Eles só iam tacar pedra mesmo. O cara fala que ele já está antes de Abraão. Vai falar, quem é você para falar que você está antes de Abraão? Um doido aí que fica... Um doido que fica com leproso, fica com mendigo, fica com esse povo todo... Você está antes de Abraão, mas nunca que você está antes de Abraão. Mas em compensação, vamos lá. Ali não era o momento de confrontar. Ele sabia disso e assim o fez. Agora, quando ele chegou ali no Monte das Oliveiras e estava lá orando, os apóstolos dormindo, né, babando de dormir, que ele falava, não durma, que eu vou orar comigo. Eles babando de dormir, e foi quando Jesus falou, Pai, afasta de mim esse cálice. E já fiz o que eu tinha que fazer. Agora eu vou me permitir assim, a humilhação, a crucificação, tudo. Ali não era o momento de ser apedrejado. Ele falou, não, o apedrejamento vai acontecer depois, não é agora, é lá na frente. Aqui não é o momento. Lá vai ser uma coisa mais emblemática, mas assim, histórica, né? Vai ser uma coisa que vai marcar a história, e ali vai ser o momento. Ele podia ter se esquivado? Podia. Pensou? Com certeza. Tanto é que ele falou, Pai, afasta de mim esse cálice. Mas que seja feita a sua vontade, não a minha. Até porque se ele fosse apedrejado ali naquele momento por judeus, os romanos iam falar, aí tá vendo? O próprio povinho dele ali já deu conta dele, acabou. A gente vai ter que se envolver. A história teria tomado outro rumo. Exatamente. Então Jesus sabia disso. Ele sabia exatamente disso. Também. Então, ele falou, não, esse não é o plano, essa não é a estratégia. Mas, enfim. Eu ia falar alguma coisa, acabei esquecendo. Eu lembrei a referência que eu queria dar aquela hora, que é inversamente proporcional ao assunto que estamos falando. Eu não sei o autor da frase, mas o que me preocupa não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Né? Então, eu acho que cabe muito no tema que a gente está falando. É algum político, peraí, que daqui a pouco eu... Whatever, pouco importa a referência. Essa frase é demais, porque é quem? É o morno, né? É o bonzinho. Aquele que não tá afim.
É igual quando a pessoa fala assim, você viu o que fulano fez com fulano? Eu vi, mas como nunca fez nada comigo, eu não posso falar nada. Gente, que ser humano é esse? Você está vendo o outro humilhar o outro, fazer um monte de coisa para o outro, aí na minha pretensão, na minha superioridade, ele nunca vai fazer nada comigo. Então, ainda afirma, eu vi o que ele fez, mas como ele não fez nada comigo... É falta de empatia também, né? Exatamente. Porque, assim, é muito fácil você ficar na sua zona de conforto, não é comigo. É igual agora na pandemia, eu não estou passando necessidade. É como se a pessoa fosse escolhida. O Covid passou por mim, assim, de uma forma leve. Né? Então, o outro pegou feio. Eu converso bastante com o Jairson. A gente tem que se colocar numa situação que tudo pode acontecer com a gente. Tudo. Nós não estamos isentos a nada. A partir do momento que eu falo isso não vai acontecer comigo, eu já estou me colocando acima do outro. Tudo. Desemprego, morte, doença, violência. Prisão. A gente está num mundo que isso acontece com gente boa, com gente ruim. Por que comigo não? Eu sempre pergunto, por que não eu? E muitas pessoas acham que a gente ser negativo, e não é, a gente ser realista. Se acontece com... Por que pode acontecer com ciclano e com fulano não, entendeu? Então, e algumas coisas que a gente não precisa passar, e a gente às vezes passa para a gente perceber que a gente não é isento. Nós não somos isentos, né? E algumas pessoas se colocam acima de tudo, né? E a pandemia veio mostrar que ela veio para todos, para rico, para pobre, para quem tem imunidade, para quem não tem imunidade, para quem tem dinheiro, para quem tem tratamento bom, para quem não tem tratamento. Nossa, e aí a pessoa... E a maior forma de orgulho ainda, que eu falo, do Covid, é quando a pessoa pega o Covid e ela escolhe de quem ela pegou. Vocês já viram isso? Foi tal pessoa que passou para mim, ela sabe até de quem foi. E geralmente é uma pessoa que ela considera uma pessoa ruim, uma pessoa inferior. Ela nunca fala assim, eu peguei Covid, daquela pessoa assim, assim, assado, que ela coloca como superior a ela. Ela não fala isso. Ou então, outras coisas que eu ouvi é assim, por que fulano não pega Covid e não morre logo? Eu já ouvi isso de um cliente meu. Você devia pegar Covid e morrer. Então, assim, a gente não faz, mas induz, né? A gente quer induzir até o vírus a fazer algo que a gente não tem coragem de fazer. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, assim, com as nossas falas, com o que a gente pensa da gente, né? Com relação às nossas falhas, a gente falseia. Quando fala de falsos cristos e falsos profetas, nós somos, porque se a gente observar a nossa vida, quantas coisas nós já falseamos. E continuamos fazendo. Falou de resultado. Gente, quantas coisas nós fizemos que o resultado foi horrível. E a gente não fez achando que ia ter aquele resultado e teve. E a gente quebrou a cara.